O meu cordial bom dia a todos, um feliz sábado. É bom estar na casa de Deus, né? Estava vendo o pastor ali paramentado, eu pensei, será que sou eu mesmo? Mas eu acho que sou eu mesmo. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo bem conhecido, mas antes vamos fazer uma pequena oração sentados mesmo, apenas curve a sua fronte, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome e para sempre seja louvado. Nesse momento nós vamos abrir a tua palavra. E para tanto, reverenciosamente, nós invocamos o Espírito Santo, para que ele abra as janelas da nossa mente e nos dê a compreensão dos textos que vamos estudar conforme a sua vontade, sobre a sua direção. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora sim, podemos abrir a palavra de Deus. E vamos, é o Salmo 121. Esse Salmo 121, ele está dentro de um grupo de salmos, que vai do 120 até o 139, que são considerados salmos cânticos de romagem. Quando o povo de Deus fazia as suas peregrinações para as festas religiosas, para os locais de adoração, eles iam entoando esses salmos, esses cânticos, ao longo do caminho, ao longo da jornada, e vocês vão entender já já por quê. E de forma muito especial, esse Salmo 121, até hoje, né, é muito comum quando você vai visitar um judeu, ele tem na porta, nos umbrais da porta dele, ele tem uma miniatura da Torá. E eles, sempre que passam por aquela Torá, eles colocam a mão e eles recitam esse salmo. E você também vai entender por quê. Vamos acompanhar? Vamos ler? Todos encontraram? Ele diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Entenderam por que ele é recitado nos umbrais das portas? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Obrigado, irmã. O título do sermão é O Poder, a Presença e a Bondade de Deus. Obrigado. E quando a gente olha para esse salmo, a gente consegue ver nitidamente essas três funções que Deus desempenha na nossa vida, né? O poder são características dele, a presença e a bondade, né? Quando o povo de Deus fazia as suas peregrinações, eles passavam em lugares bastante perigosos. Eles estavam sujeitos a assaltos, estavam sujeitos à própria intempérie. O clima, a região hostil, a situação ela não era muito agradável, né? Os locais eram um clima desértico. Você pode reparar que o povo era um povo que traz no rosto as feições, né, daquela região, do local onde eles estavam peregrinando. E aí, quando eles passavam por vales, eles observavam para os montes, e no alto dos montes, muita gente pensa assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, imaginando uma colina bonita, mas não é isso não. É porque nos altos dos montes, era muito comum eles colocarem postes ídolos. O povo pagão daquela região, eles colocavam postes ídolos de adoração aos deuses desse povo, né? E alguns eram, inclusive, com sacrifícios humanos. Eles pegavam, inclusive, pessoas que eram espólio, né, que eram vencidas numa guerra, e colocavam restos mortais. Imagina que era um local fético. Não era bonito de se ver, era como se fosse uma carranca, um amuleto de proteção dos deuses
que eles adoravam. E o povo de Deus às vezes tinha que passar nesses lugares e quando olhavam para o alto, elevo os meus olhos para os montes, e aí vem a pergunta, de onde me virá o socorro? E o verso 2 vem a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A proteção deles não repousava sobre um amuleto, não repousava sobre esses deuses pagãos ou o que quer que eles faziam em sua adoração. Eles se remetiam ao Deus Criador do céu e da terra. Então, ao caminhar, eles recitavam, Ele, o Deus Criador, o único Deus verdadeiro, digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Ele não vai permitir que os meus pés sequer vacilem, porque Ele não dorme. Aquele que guarda, é certo que não dorme. De dia, o sol não me molestará, e à noite, a lua também não me molestará. Esse Deus, esse Senhor me guardará de todo o mal. Ele guarda a tua alma, Ele guarda a minha alma na entrada e na saída. Essa era a oração da romagem em locais perigosos, em lugares hostis, onde as pessoas, aqueles povos, tentavam de alguma forma intimidar seus inimigos. O povo de Deus clamava isso, cantava isso, né? E como eu falei, esses salmos todos, eles são salmos de romagem. Existe um especial, que é o Salmo 137. Vamos um pouquinho mais à frente, nós vamos ficar nesses salmos, tá? O Salmo 137, ele era o salmo do povo que estava prisioneiro lá em Babilônia. Esse salmo em especial era saudades da pátria. Eles tinham saudade da sua terra natal, do seu local de origem, né? E na década de 70, uma dupla jamaicana gravou essa letra desse salmo com uma melodia que acabou virando um sucesso em 1978 no grupo Bonnie, né? Muitos conheceram, as discotecas do Rio de Janeiro tocavam essas músicas, né? E as pessoas iam para a discoteca, não tinham ideia de que se referia ao Salmo 137. Eu não sei se você já ouviu uma música chamada Rivers of Babylon, né? By the rivers of Babylon, there we sat down. Já ouviram isso? Yeah, we wait. When we remember Zion. Sabe o que é isso? Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aí continua. Then the wicked care captivity required for us a song. Now how shall we sing the Lord's song in the strange land? Pois aqueles que nos levavam cativos, eles nos pediam canções, os nossos opressores, para que nós fôssemos alegres, mas como? Porém, haveríamos de entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, stranger land. Como? E esse salmo era um salmo de lamentação. Ele está dentro do grupo de salmo de romagem, mas era um salmo triste, era uma música triste, porque eles não podiam adorar aonde eles queriam adorar. Eles estavam impedidos de fazer aquilo que o coração, a alma deles pediam, que era adorar ao Senhor. Mas isso foi uma situação durante algum tempo, até que veio finalmente a oportunidade deles retornarem, e aí a gente volta um pouquinho, e aí nós temos o Salmo 126. Vamos lá, abram lá, Salmo 126. Esse salmo específico foi quando eles ganharam a sua carta de alforria. Eles puderam retornar e adorar ao Deus Criador. E olha como é que eles falam, como é que ele começa? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então, o que aconteceu no verso 2? A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Então, entre as nações, ou seja, as nações pagãs, as nações ao redor, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, versículo 6, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. De uma forma especial, queridos, esse verso 5, ele traz uma mensagem profunda. Vocês prestaram atenção? Olha o verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você já semeou com lágrimas? Eu gosto muito dessa conjugação desse verbo. Sabe por quê? Porque quando a gente está em lágrimas, a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada. Mas ele está falando daqueles que com lágrimas semeiam. Eles não estão na inércia. Eles estão semeando. Você já passou por uma situação como essa? Você às vezes não tem motivo para estar semeando. Você está passando por um momento de tribulação, um momento de dor, e você não vê perspectiva na linha do horizonte, né? Às vezes você está diante de um problema que você olha e pensa: e agora? Mas, por favor, não parem. Não parem de semear. Se você se esbarrar com uma pedra no meio do caminho, passe por cima. Passe por um lado, dê a volta, passe através dela. Mas não pare. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder, Deus se faz presente e Ele é bom. Deus é bom. Aquele povo chorou nos rios de Babilônia. Aquele povo já sofreu bastante nas suas jornadas e peregrinações. Mas eles nunca perderam em si a sua identidade, porque a sua identidade reside num nome. Eles pertenciam a alguém. Eles não estavam em condições favoráveis. Eu lembro de José, eu lembro de outros que passaram por questões parecidas, e nós, hoje. O que esses salmos que nós lemos têm a ver conosco hoje? Sabe o quê? Nós estamos em romagem. Nós estamos em peregrinação. Na nossa condição atual, ela não é definitiva. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Nós temos uma identidade muito maior, muito mais forte. Existe um autor chamado Leonardo Boff, eu não sei quantos já leram, e ele tem em particular um livro intitulado A Águia e a Galinha. Nesse livro ele conta uma história que tem tudo a ver com romagem e peregrinação. Ele conta que um fazendeiro recebeu a visita de um naturalista, e esse naturalista, ao chegar na sua propriedade, naquela propriedade campesina, encontrou um filhote de águia dentro do galinheiro, junto com as galinhas. Imediatamente aquele naturalista disse ao fazendeiro: esta ave não é uma galinha, isto é uma águia. E aí o fazendeiro riu e disse assim: ele virou galinha. Eu sei que ele é uma águia, mas ele virou galinha. Ele come comida de galinha, ele esgravata vermes como galinha, ele cisca como galinha. Você quer ver? Olha lá. Ele se comporta como uma galinha. E o naturalista disse: não, ele não pertence à terra. Ele pertence ao céu. Ele não é galinha. E eu vou provar para você que não é. Com muita dificuldade conseguiram pegar, não sei se vocês já tentaram pegar galinha, galinheiro, né? Pegar um filhote de águia foi mais difícil ainda, tem que ter habilidade. Ele pegou, segurou bem firme e disse assim: águia, você pertence ao céu, você não pertence à terra. Então bata as suas asas e voe. Jogou a águia meio que caiu com estilo, né? Não voou, só bateu as asas, caiu e correu para junto das galinhas. E ele disse, o fazendeiro disse: viu? Virou galinha. Não é mais águia, ele agora é galinha. Vamos tentar de novo. Subiu no telhado da casa,
Pegou aquele filhote de águia do telhado da casa. Águia, você pertence ao céu, você não é da terra. Voe! Olha o tamanho das suas asas. Jogou a águia bateu as asas mais ou menos, caiu e correu para onde estavam as galinhas. E aí o fazendeiro disse, viu? Eu falei que ele é galinha. Não, amanhã nós vamos tentar de outro jeito. No dia seguinte, levantaram bem cedo, antes do sol nascer, subiram um pequeno monte que tinha naquela propriedade, levaram um filhote de águia, ele botou um capuz nele e carregou até o ponto mais alto. Chegando lá, o sol começava a nascer. Tirou aquele capuz do filhote de águia, apontou em direção ao sol e disse assim, águia, você pertence ao céu. Você surgiu para ter voos altaneiros e sublimes. É para isso que você nasceu. Bata suas asas e voe. E aquele filhote de águia tremia, como se experimentasse uma nova vida, mas não voou. O fazendeiro já estava se dando por vencido quando o naturalista então segurou bem forte o filhote de águia e o sol já estava mais alto e apontou em direção ao sol. Na hora que os raios solares incidiram nos olhos daquela águia, é como se tirasse uma venda dos seus olhos. Ela grasnou com o típico caucal das águias. Ergueu as suas asas de quase 3 metros, de uma ponta até a outra. Bateu asas e voou. Voou tão alto até confundir-se com o azul do firmamento. O que isso tem a ver com romagem? O que a história de Leonardo Boff fala sobre, tem a ver com os salmos que nós lemos? Tem tudo a ver. Nós não somos daqui, meus irmãos. Você pode até esgravatar vermes, mas você não pertence à terra. Podem um dia até colocar em você 7 palmos abaixo do chão e um monte de terra em cima de você. Suas moléculas vão se desagrupar e vão virar barro, porque a nossa composição química é carbono 14, nós vamos virar barro, mas você não é daqui. Essa não é a nossa situação definitiva. Nós estamos em romagem. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos atingidos, somos atacados, mas não podemos ser afetados. Não podemos ser influenciados. Nós estamos aqui de passagem. Esses salmos, esse grupo de salmos, eles nos deixam isso bem claro, meus irmãos. Então, bata suas asas e voe. Busque a verdadeira felicidade está única e tão somente em conhecer a Deus como seu único Deus verdadeiro. Nós olhamos para os altos dos montes e aqui tem muitos montes. Tem muitas distrações e muitos postes ídolos tentando tirar você do foco. Mas nós sabemos em quem nós cremos. Nós cremos num Deus que é criador. Nós cremos num Deus que é soberano. Podem falar o que quiserem e não existe, não estamos, eu acho que ao longo da história nós nunca vivemos um momento tão desconstruidor como o momento que nós estamos vivendo hoje. Tudo está sendo desconstruído. A fidelidade está sendo desconstruída, o relacionamento conjugal está sendo desconstruído. Os compromissos estão sendo desconstruídos, as pessoas não se comprometem com absolutamente nada, nem com ninguém. Mas nós não somos galinhas. Nós não vamos esgravatar vermes, nós não pertencemos à terra. Mas somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros da sua promessa. Filhos de um Deus que é poderoso. Filhos de um Deus que é presente e é bondoso. Tem um salmo ainda, e esse é o nosso último, que é o Salmo 139. Dentre aqueles que são os salmos de romagem, esse é o último. Esse é aquele que fecha
os cânticos de romagem. Nesse salmo, eu quero que você faça um exercício agora. Eu quero que você tente ver poder, presença e bondade de Deus. Vamos lá? O Senhor, o título é Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás, pela frente, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado. Não o posso atingir. Você consegue ver poder nessas linhas que nós acabamos de ler? Esse é o poder de Deus. Ninguém pode fugir dele. Você pode tentar, mas você é marcado. Você acha que você veio aqui porque você quis. Talvez você nem quisesse estar aqui. Talvez você esteja cansado da semana de labuta que você teve, mas você está. Sabe por quê? Porque você é selado. Existe um poder na sua vida. Agora, será que esse guia aqui fala sobre presença? Olha a continuidade. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, e ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você consegue ver presença? Para onde você vai? Para onde a gente vai se esconder de Deus? Onde? E a bondade? Olha a parte final. Tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, determinados, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Queridos, de todas as obras de arte, eu acho que eu sou um admirador de obras de arte, a minha mulher é arte-terapeuta e artista plástica. E quando um artista, quando um pintor, um escultor, ele faz uma obra, por que as obras de arte não têm preço? Porque elas simplesmente coloca-se o sentimento nelas. Coloca o que você está sentindo naquele momento, sabe? Sabe, Luciana, um dia Deus pegou e ele moldou a sua orelha, o seu nariz, sua sobrancelha. Estava disforme. Mas o que é isso para Deus? E aí ele foi fazendo com muito carinho, viu, Raquel? Foi fazendo o seu cabelo, seu pé, foi fazendo a sua mão. E quando estava perfeito, ele disse assim, sabe o que é? Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É o nome de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou, como é que é o nome de Deus? O nome de Deus não tem vogal? Como é que se pronuncia? Javé? Iavé? Como é que se pronuncia? Não se pronuncia. O nome de Deus é uma respiração. Ele colocou a assinatura dele. A primeira coisa que o ser humano faz quando nasce, efetivamente nasce, é falar o nome de Deus. Ele faz assim, ó.
e abre o berreiro. E a última coisa que o ser humano faz quando morre é falar o nome de Deus. Ele faz assim. Nós pertencemos a Deus, queridos. Eu sei que eu e você queremos ser independentes. A gente foge dele o tempo todo. A gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer fazer da maneira que a gente acha correto. A gente quer fazer da maneira como estudamos, como pensamos e como nos preparamos. Você e eu temos um soberano. E a nossa vida só tem propósito se esse soberano for realmente soberano. Sabe do que você precisa? Nada. Somente dele. Nós não levamos nada daqui. Nós não precisamos de nada do que tem aqui, ou do que você pode ver aqui. Nosso cristianismo não é pautado no que nós conhecemos, estudamos ou praticamos, não. Única e exclusivamente em quem você conhece, com quem eu e você nos relacionamos. Isso é cristianismo. Os primeiros cristãos, eles vivenciavam tanto Cristo, que eles não tinham nome. Quando eles passavam, as pessoas falavam, quem são aqueles? São cristãos, eles só falam de um tal de Cristo, eles vivem Cristo, eles respiram Cristo. São cristãos. Como você e eu somos chamados, de acordo com aquilo que mais fazemos, mais pensamos, mais vivenciamos no nosso dia. Nós precisamos ser cristãos. A minha mulher, ela pegou um Uber essa semana, e o motorista do Uber, falando sobre religião, ele perguntou para ela, como falou algumas coisas para ele, e ele virou e falou assim, a senhora é evangélica? Ela disse, não, eu sou cristã. Aí ele disse assim, nossa, eu também, eu sou cristão católico. E a senhora? Eu sou cristã adventista do 7º dia. Eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Percebe? Você tem uma marca, queridos. E aí, sabe o que ele falou? Tem um monte de gente que entra aqui, fala que é evangélico, mas fala cada besteira, vive evangélico. O que é evangélico? Olha o preconceito. Eu tenho um colega de trabalho que chama os evangélicos de evangegues, porque são massa de manobra. Você não é evangegue, nem eu. Nós somos cristãos. Existe uma música muito antiga. Queridos, eu não sou cantor, nem a minha mulher. Mas eu queria chamá-lo aqui. Vai dar para fazer? Porque está com um probleminha aí no... Esse louvor, ele é muito antigo. Acho que a gente vai ter que ficar... Porque esse louvor é antigo, e eu sei que tem pessoas aqui que são das antigas. E eu pareço novinha, mas não sou não, sou dessa galera. E eu lembro da minha mãe, da minha avó. E esse hino é uma mensagem que nós não combinamos, né? Mas essa romagem, nós como cristãos temos um ponto final, temos um alvo a alcançar. E essa música fala sobre isso. E com as preocupações que nós devemos ter em relação a esse grande dia. Vai ser projetada aqui, é tipo um karaokê, podem cantar aqueles que se lembrarem, eles vão ajudar a gente. Porque estava ensaiado aqui na frente, mas não deu. O Casal Azevedo. É sobre o Casal Azevedo. Quem lembra deles? Quem lembra dessa música? Quer Então vamos cantar. Olha só, eu vou pedir ao Espírito Santo que trabalhe na audição de vocês e nas nossas vozes. Vamos lá. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto
com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procuraste te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios pereceste. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Vamos orar? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, toda a sua fonte. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Aliás, Senhor, Tu és a suprema manifestação da bondade. Nós necessitamos, Senhor, precisamos que o Senhor seja o soberano em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, Pai, conceda-nos essa honra e esse privilégio de estar na Sua presença. Nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti e viver única e tão somente sob o Seu comando e o Seu controle. Cria em cada um de nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto e uma fé inabalável, Senhor. Amém. Em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, oramos hoje e sempre. Amém. Amém.